Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10in.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol. Ele é malandro, ele mudou o debate. O debate não ele é era genial, ele não é malandro. O debate era Paulo Souza e Jorge Jesus. São caras você que tem cara de pau. Trabalharam em mercados periféricos. É que você considera como os caras tendo... O cara dirigiu o Flamengo, que é o amor da sua vida. Ele dirigiu um time enorme. Flamengo é enorme. Aqui no Brasil, lá fora, ninguém sabe quem é. Flamengo é um time gigante. Então, Basel é mais importante que o Flamengo. Eles trabalham em mercados periféricos. É tudo igual. Hungria, Suíça, o Real que Pata, Brasil, tudo igual. O Flamengo, eu repito, é mercado periférico. Mas eu vou repetir pra você. O Flamengo é gigante. No Brasil. Não, é campeão mundial. É gigante fora no Brasil. Ninguém conhece. Quantos times no mundo tem mais de 40 milhões de torcedores? Campeão mundial 81. O Zamalek tem mais de 40 milhões de torcedores. Mais de 40 milhões. Tá. United pelo mundo. E daí? Muda o quê? O Zamalek é o time do mundo? Você joga contra a maré. Não joga Você não tem como dizer que os times brasileiros não são gigantes só porque eles são menores que o Real Madrid. Eu só estou dizendo que eles não têm repercussão mundial. São regionais. Claro que tem repercussão mundial. Que é o caso do Benfica. Só que o Benfica... O São Paulo tem repercussão mundial. O Corinthians tem repercussão mundial. O Palmeiras tem repercussão mundial. O Flamengo tem repercussão mundial. Eu vi quando foi jogar Palmeiras de Chelsea, os caras não sabem ter a menor ideia de que time era esse que eles iam jogar. Quem não sabia? A torcida não sabia. O Guardiola. Os jogadores mal sabiam. O Guardiola errou. Afinal, quem era o campeão da América? River Plate. A torcida do Chelsea que estava ao redor do estádio, nem torcedor do Chelsea é. Quando vai lá, o repórter perguntar. E o Guardiola? Você conhece o Palmeiras? E o Guardiola? Sabe pra quem que eles estavam perguntando se conhece o Palmeiras? Pra um turista polonês que estava rodando por ali. Não, o inglês. Conhecer, não é mundial. Não é mundial? Devia conhecer. Perguntar se Real Madrid, ele sabia. O polonês. Sim, mas pera lá. Sabia Barcelona, sabia Real Madrid. Sabia eu tenho uma tese. Calma aí, eu não tô ouvindo o Gabriel. Fala, Gabriel. Deixa eu falar um negócio. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Então, deixa o seu like, no YouTube tá dando já 23 mil pessoas simultâneas. Deixa o seu like, porque a gente tem uma criança que cisma em dizer que o Flamengo não é grande, que o Palmeiras não é grande, que o São Paulo não é grande. A gente tem um bobalhão aqui que quer vender mentira. Eu vou vender mentira. Os times do Brasil não têm repercussão. Só o Flamengo não é gigante. Se o Corinthians não é gigante, eu estou vendendo mentira. Mentira do quadro aqui. No Brasil é uma coisa, fora do Brasil são desconhecidos. A única coisa do futebol brasileiro se conhece lá fora. E aí, referência é a seleção brasileira. O resto não existe. Mas você tem essa resistência com o futebol brasileiro, eu não tenho resistência. Pra mim, tanto faz. Você deve ser frustrado com o futebol brasileiro. Eu tenho uma tese. Você deve ser frustrado com o futebol brasileiro. Eu só não tô aqui pra ficar mentindo. Você vai lá fora em qualquer lugar e pergunta aqui em brasileiro, não conhece, ninguém conhece, não sabe o que é. Não existe. Pode, mas é que eu fico revoltado porque ele tem uma frustração. Quer vender mentira, vende, pô. É só um minutinho. Eu tenho uma tese. O melhor jogador de futebol do mundo é o jogador brasileiro, discutivelmente. Se nós tivéssemos equiparação de moeda, os clubes brasileiros seriam os mais gigantes do mundo. O problema é que nós não temos a equiparação de moeda. Não só isso, né? Não, sim. Eu estou falando uma coisa utópica, né? Sim. Digamos que o euro valesse a mesma coisa. Tudo valesse a mesma coisa, isso. Muito bem. Nós teríamos os maiores clubes do mundo aqui no Brasil. É uma coisa óbvia. Isso para mim é uma coisa tão clara. O jogador brasileiro é melhor que os outros. Na média, já foi muito mais. Os caras não precisariam sair. Jogariam no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, nos grandes como era até os anos 70 do Brasil, no Palmeiras, e nós teríamos os maiores clubes do mundo no Brasil. O grande problema do Brasil é a questão econômica. Aí sim, que deixa essa mentalidade. Sim, mas é amadorismo, um monte de coisa. Não, mas deixa o Neymar jogando aqui, deixa o Messi jogando na Argentina, se tivesse uma equiparação. O problema é que não tem. Não tem essa equiparação financeira. Se tivesse equiparação, o jogador brasileiro, o jogador argentino, as duas melhores escolas africanas ainda são Brasil e Argentina, as duas melhores escolas também do acho. mundo. As duas melhores escolas do mundo. Já foram melhores, então, mas ainda são. O aspecto financeiro é que faz esse anverso acontecer. Daquele que não é melhor se tornar maior.
O aspecto financeiro. Financeiro, organização, bagunça, violência do pacotão. Sim, mas teríamos a mesma, se tivesse a mesma grana, se valesse a mesma grana, €1 vale um real, mas teríamos condições de organizar, teríamos condições de investir. O Vila Real hoje é muito mais conhecido do que joga a Liga dos Campeões. Mas conhecido. A qualidade é gigante do nosso futebolista ainda. Mas isso cabe para outras coisas também, Nisso. Mas o que eu quero dizer... o problema nosso é econômico. Essa análise é verdadeira, mas ao mesmo tempo é irreal. Porque nós estamos vivendo... É utópica, foi a palavra que eu usei. O mundo é globalizado, cara. Então, e eles têm mais grana. Eles têm mais grana, têm mais organização, isso também atrai. Sabe fazer espetáculo, sabe ser organizado. Não é só isso. Não, Vanderlei, mas o que me irrita é esse negócio de não valorizar o que os caras daqui ganham. Pô, ganhar uma Libertadores é fácil. Eu já falei pra você. O Abel Ferreira ganhou 2 Libertadores. O Jorge Jesus ganhou uma Libertadores. E você diz que o Jorge Jesus ganhou mais que o Abel. 2-1 pra mim é a favor de quem ganhou 2, né? Uma Libertadores e um brasileiro, e ele ganhou 3 portugueses. E eu acho que o Abel vai passar o Jorge Jesus. Eu acho que vai passar. Hoje ele já tem mais currículo. Porque o Campeonato Português... Pra mim não tem. Porque o Jorge Jesus ganhou 3 portugueses, um brasileiro e uma Libertadores. Considerando o Campeonato Português como grandão. Eu considero importante. Libertadores, um ganhou 2, outro ganhou 1. Com metade da idade. Mas você fala que isso não importa nada, ganhar Libertadores, que não repercute no mundo? Não repercute. Estou falando aqui, internamente. Nós estamos falando de currículo pequeno, de mercados pequenos. Esses técnicos que estão aqui, os portugueses que estão aqui, são técnicos periféricos. O Mourinho veio pra cá, veio aqui, foi preso quase do Pacaembu, confundiram ele com um cara que estava num desvio de não sei o que e tal. O Mourinho é um técnico Gesualdo também tinha moral. Gesualdo, ele era professor lá e tal. Os caras estão falando técnico periférico, tem que analisar a periferia dos caras. Eles são técnicos periféricos, não são técnicos mundiais. Você falou que você concordava com o Flávio Prado no aspecto. Não. Botar no continente europeu e a visibilidade para o mundo todo, quem está na Europa, que nem a gente falou, moeda, tudo, por exemplo. O Vila Real hoje, ele está muito mais conhecido porque ele ganha a Liga Europa, disputa a Liga dos Campeões. É isso assim. Agora eu achar que o Vila Real é maior do que o Flamengo ou o Corinthians, não é. O Palmeiras não é. Mas a visibilidade dele é muito maior do que os outros. Você quer ver maior? Proporcionalmente, o Fluminense no Brasil é muito mais importante que o Betis na Espanha. Ok? Sim. No aspecto regional. O Luiz Henrique sai do grande Fluminense, sobre o aspecto daqui, vai para um time pequeno na Espanha. Dá uma olhada na rede social do Luiz Henrique daqui a 6 meses. Você vai ver se ele vira o jogador mundial no Betis e não consegue fazer isso no Fluminense. E o Fluminense no Brasil é muito mais significativo que o Betis. Eu te garanto que a rede social dele não cresce mais no Betis do que no Fluminense. Tá bom. Eu te garanto. Vamos fazer isso agora? Vamos ver a rede social dele. Vamos ver. Então nós vamos ver. Ele vai pro Betis. Rede social. É lógico, ele vai. Na rede social aqui a gente repercutiu. Nós vamos ver. Lá ele ganha em euro. Ele tá indo porque ele vai ganhar em euro. Não porque o Betis é maior que o Fluminense. Não, é porque a Liga é maior do que a brasileira. Pode ser uma porta de entrada. Claro, mas a liga dele é muito mais representativa. O Cristiano Ronaldo, quando foi convidado para jogar na China, para ganhar €1 milhão por dia, ele falou: não, eu quero jogar numa liga importante. Liga, jogar. O Vanderlei falou uma coisa muito importante: a chuteira passa a valer mais, a fotografia vale mais, tudo vale mais do cara. Porque ele vai jogar no Betis, que é um time pequeno da Espanha, e estava no Fluminense, um time grande no Brasil. E porque ele vai ganhar em euro. Porque é nosso dinheiro. E a porta de entrada para. Mas ele ficaria rico, o dinheiro que ele ganharia no Fluminense. Por exemplo, terminando o programa aqui, eu vou pro União. Vou ver um 0 jogo. 0-0. Vou ver não vai ter ninguém. Vazio. Porque hoje é dia de trabalho, à noite eu tenho que estar vazio. Clássico, depois do clássico, se o Corinthians ganhar. Dependendo do resultado. Viu como muda? Viu como muda? Corinthians ganhando, perdendo. Se ganhar é felicidade. Se perder, o chicote será do mesmo jeito. Porque eu já vou ficar sozinho. Sabe o que eu vou ver na televisão daqui a pouco? Prefiro não saber. Um que foi chamado pra seleção. Foi convidado, Xavi. Barcelona, às 14h15. Barcelona, sabe qual é o treinador do Galatasaray? Que vai estar do outro lado? Domenech. Que estava no Flamengo. 72% de aproveitamento, mandado o cara embora. Ele está no Galatasaray. Mesmo do Renato. O Galatasaray é maior do que o Flamengo, do que o... os turcos são fanáticos por bola. Mas o mundo todo, se você chegar lá no mundo árabe agora, os caras vão estar vendo esse jogo. Isso. Mas dizer que é maior, a visibilidade é uma coisa, ser maior é outra. O Domenech estava aqui há menos de um ano, né? Mas aí implica em tudo, Vamp. Implica em repercussão, implica em grana, implica em... Você pode ver que Galatasaray vai ter agora Liga Europa.
primeiro jogo foi 0x0 em Barcelona e agora é o segundo jogo. Aí eu tava vendo agora chamado Domenech dando entrevista e digo, olha só, pai, tava no Flamengo, agora o mundo todo vai estar vendo esse espanhol. Tá no palco maior, tá no palco que brilha mais. É isso, o cara que vai investir uma grana. Um patrocinador de padrão internacional, depende do continente, lógico. Mas o cara pesa isso. E o Chaves esse jogo está sendo visto por 100 países, por exemplo. Isso não tem um peso? Aí você tem um clássico importante que nós vamos transmitir, o Nilson vai mostrar para você com a emoção inigualável, todo mundo sabe disso, mas um jogo como esse, com a história que tem, secular, quem que vai assistir? O Brasil e mais quem? É grana? Tudo é grana. Não, eu tô perguntando. Inclusive pelo horário na Europa não é exposição. O que é mais? Se você tivesse... O que é mais importante? Por exemplo, você ser campeão turco ou ser campeão da Libertadores? Libertadores. Agora, só porque repercute mais no mundo que você foi campeão turco, isso é mais importante que você ser campeão da Libertadores? Pra nós aqui, não. Mas não é pra nós aqui, Flávio, é pro treinador. Depende do critério que você tem. Do treinador. Outra coisa importante você ver, como faz diferença o fator seleção aqui, que o grande mote aqui, o grande treinador é o treinador da seleção brasileira. É o cara que todo mundo escolhe. Tanto é que fala, fulano devia ir pra seleção, não é isso? Pois é, na Europa, os treinadores de seleção são treinadores menores. Sim, o grande treinador não quer treinar a seleção. A salarial. É só final de temporada. Por quê? O grande negócio é o time. Os times são tanto que o Paulo Souza trocou a seleção da Polônia para o Flamengo. Eles não estão nem aí com seleção. Mas e aqui, também por causa do dinheiro, o caminho da muito por causa do dinheiro. Muito por causa do dinheiro. E também pela dinâmica. O Guardiola ganha e a dinâmica de trabalho também. Como se dia a dia é completamente diferente. O time, ele é enorme. É até muitas vezes maior que a própria seleção. Você torce mais pelo time do que pela seleção de um modo geral. As pessoas que gostam mesmo de futebol, elas começam torcendo por um time, ou um ou outro e tal, e torcem também pela seleção. Mas é aquela coisa, se o Palmeiras joga contra o Brasil, para que eu vou torcer? Pro Palmeiras. Que acho que é pra todo mundo, mas claro que é um jogo mais retorno difícil. Aqui no Brasil, o cara ser mundial, ele tem que dirigir a seleção brasileira. O treinador brasileiro. Hoje o Tite é conhecido em qualquer lugar. O Zagallo ficou conhecido em qualquer lugar. Olha que o Tite é conhecido em qualquer lugar. No Corinthians. Claro que é. O Guardiola, quando dá entrevista que ele fala que o campeão da Libertadores era o River Plate, ele fala seleção brasileira, seleção brasileira está muito bem treinada. O treinador da seleção de Copa do Mundo. Com todo respeito também, já desrespeitando a parte 2, o Ernesto Paulo dirigiu um jogo da seleção em 91 contra o País de Gales. Aí não. Por exemplo, o Candinho, que a gente adora também, dirigiu um jogo também. Então, assim, o treinador. Sim, mas mesmo assim, claro que o Paulo Roberto Falcão é um Falcão. Se conhece como atleta, mas de repente pergunta, você sabe que o Falcão trabalhou de agosto de 90 a junho de 91 na seleção brasileira? Provavelmente ninguém vai saber. Banco da seleção. Porque o Lazzaroni treinou na seleção e trabalhou na Fiorentina. O cara já engrossa o currículo dele. Sem dúvida, é normal. É por isso que a gente e empresário reza pro cara ser chamado e por isso que eu falo, eles adoram ir, porque isso é igual atletismo, né? Quer dizer, quantas competições vocês ganham, quantas corridas, quer dizer, vestiu a camisa da seleção brasileira, tirou fotografia, já mudou a vida do cara, mesmo jogando ou não. Claro. É assim que funciona, cara. Essa é a realidade. Ficou no banco da seleção. Ótimo, já fiz o meu comercial. É isso que o cara queria fazer. Então é importante a seleção. O cara vai pra seleção, ele passa a ser conhecido. E ó, a gente vai